Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, mas não numa segunda-feira qualquer, porque hoje é dia 13 de maio e há exatos 136 anos atrás, o Brasil se livrava, pelo menos formalmente, da chaga da escravidão, com a decretação pela princesa Isabel da abolição da escravatura no Brasil. Evidentemente, existiram muitos fatores políticos e econômicos naquele momento, mas um fator foi determinante para que isso tivesse acontecido. A existência de pessoas como você que está aqui no nosso portal. Pessoas que se indignavam com as injustiças, pessoas que não aceitavam aquilo que acontecia no nosso país, que foi o último a abolir formalmente a escravidão. E é por isso, gente, que a nossa luta, por mais que a gente esteja diante de muitas adversidades, muitas insanidades, muitos poderes, ela deve sempre seguir em frente. É isso que me motivou a criar o nosso portal aqui, num período aqui que o Brasil estava mergulhando aqui numa grande insanidade. Insanidade essa que a gente combate todos os dias e que a gente vai dar um tempinho, mas quando a figura do principal responsável, o símbolo dessas criaturas, for definitivamente para a cadeia junto com outras tantas pessoas. Bom, eu vou conversar com vocês sobre esse aspecto aqui, sobre essa data, como é que ela está sendo tratada hoje. Você já viu alguma coisa aí nos veículos de comunicação, nos jornais, enfim? Alguém está falando, está lembrando dessa data? E por que que ela está sendo tratada da forma como ela está sendo tratada no dia de hoje, né? Bom, temos situações também que envolvem que uma abertura que eu fiz ontem com vocês no nosso Portal do José, que a extrema-direita pegou, fez ali um materialzinho e está viralizando como fosse uma verdade, né? Vou conversar sobre isso com vocês também. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, é impressionante, eu dei uma busca aí, visitei vários canais, né? E ninguém está falando absolutamente nada dessa data, né? Há exatos 136 anos atrás, a gente tinha um fato político, um fato jurídico, um fato econômico no nosso país, um fato social muito relevante, muito importante, não só para a história do nosso país, mas para a história da humanidade também, né? Bom, aqui o jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro publicava no dia 13 de maio. 13 de maio, extinção da escravidão. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. Declara extinta a escravidão no Brasil. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. Muito engraçado, ou muito curioso um aspecto, né? É uma lei dessa importância que só teve 2 artigos, né? Bom, artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se todas as disposições em contrário. Então, uma lei muito curtinha, mas teve um impacto muito grande. Eu tento me projetar para aquele dia e tento imaginar o que sentiram os abolicionistas, pessoas como você e eu, que somos, né, de um certo modo, né, guardadores desse bastão, ou seguramos esse bastão da emancipação do povo brasileiro, das pessoas que têm sempre dificuldades num país ainda tão injusto como o nosso, né? Mas eu fico pensando o que se passou com a vitória, né, de um ato como esse. É claro que no dia seguinte a gente teve muitos desdobramentos. Os senhores de engenho, eles atuaram de uma forma muito dura contra o poder de então. Isso aí até explica por que a monarquia no nosso país foi derrubada, né? Porque todos esses fatores, né, esses setores poderosos de então, conspiraram contra o monarca de então para implementar no nosso país uma república. Há uma passagem atribuída a Machado de Assis que, quando analisou todos os sujeitos que estavam envolvidos com a decretação do fim da monarquia, com a implementação da república, ele mencionava, né, vem cá, o Brasil vai ser uma república, mas com essas pessoas que estão aí, olha, então eu prefiro ficar com Dom Pedro II.
porque esse é um patriota, esse é um homem correto, é um homem íntegro, é um homem honesto, é um homem visionário, enfim. Essa gente que está querendo vir fazer a república no nosso país, isso não está me cheirando muito bem. Bom, Machado de Assis parece que não errou, né? Porque a chaga da escravidão no nosso país, ela não foi remediada. Temos muitos fatores aí, né? Que é muito importante serem lembrados, mas até para ajudar a sociedade brasileira a entender o que é o Brasil hoje, o que acontece na nossa sociedade nos dias de hoje, e que aqueles poderes lá de trás daquela época, né, ainda continuam intactos, porque eles são passados de geração a geração com o mesmo tipo de pensamento, de esmagar as grandes maiorias, de arrancar o máximo do povo e cada vez mais concentrarem mais poder e mais recursos, né? E aí a gente vê aqui no jornal de hoje, jornal O Globo, gente, eu dei uma folhada no jornal inteiro, mas poderia folhear todos os jornais aqui. Não tem uma menção, não vi nenhuma matéria jornalística abordando isso, fazendo um retrospecto histórico, fazendo uma análise crítica do que foi depois, que aconteceu com essas populações de escravizados, que direitos eles adquiriram, como é que eles foram tratados, como é que se deu o preconceito aqui no nosso país para aqueles ex-escravizados, né, de então. Enfim, são situações que se a gente não coloca em debate, de fato, a gente fica como estamos no dia de hoje, pelo menos pela ótica dos grandes veículos de comunicação, que não abordam esse tema, porque isso desperta consciências críticas, né? E como o processo dos grandes veículos de comunicação é manter a sociedade alienada, não é por outra razão que a gente vê o descaso com essa data, enfim, que tem algumas críticas, os movimentos negros no Brasil preferem classificar datas, né, no mês de novembro como datas mais simbólicas, mais representativas, mas essa data do dia 13 de maio não é a data para ser desprezada, não. Ela provocaria muitas reflexões aqui no nosso país, né? Eu não podia deixar de conversar com vocês sobre isso num programa, num espaço como esse que nós temos aqui, né? Então, mande seu comentário para cá. Agora vamos passar aqui para outro assunto. Gente, ontem eu fiz um papo com vocês fazendo uma ironia muito grande sobre o comportamento de Bolsonaro. Eu começo o nosso papo aqui fazendo uma fala que passou despercebida por muitas pessoas, né? Eu vou colocar só esse trechinho aqui para entrar aqui nos desdobramentos do que eu disse ontem e como é que as redes sociais tratam algumas situações, né? Vamos lá. Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos imaginar notícias incríveis para serem dadas. Eu começo dizendo, vamos imaginar. Eu não disse que estava acontecendo, né? Mas vamos lá. No final de um dia especial, como nesse domingo, domingão, Dia das Mães, pois bem, vamos lá. O ex-presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, ainda internado no hospital para tratar de algumas enfermidades e após um obsequioso silêncio diante da tragédia que se abateu sobre o estado do Rio Grande do Sul, resolveu vir a público para anunciar que irá doar todo o dinheiro arrecadado via Pix, dinheiro esse que seria destinado a pagamentos de multas pelas infrações cometidas ao tempo da pandemia, mas como essas multas foram anistiadas, ele resolveu doar todo esse dinheiro para o povo que deu a ele uma ampla margem de votos durante as eleições de 2022. E no ato de extremo... E aí, né, eu vou brincando com essa história, né, dizendo que foi um ato de generosidade, de patriotismo, de cristianismo, de empatia, de amor ao próximo, né, que ele resolveu fazer isso. Eu até esqueci de dizer, né, que aos 17 milhões de reais, que hoje já ultrapassam os 18 milhões de reais, que estão na conta do inelegível, porque ele colocou esse dinheiro para render, né, se somariam também alguns recursos provenientes de coisinhas que ele andou vendendo fora do nosso país. Tudo isso seria destinado ao povo gaúcho. Mas não é que alguns bolsonaristas pegaram essa minha fala, fizeram o corte, estão colocando nas redes, como se fosse um fato verdadeiro, que o Bolsonaro vai pegar todo o dinheiro dele e vai doar para o povo gaúcho? Será que tem gente que acredita nisso? Que o Bolsonaro seria capaz de um gesto de cristianismo, um gesto de patriotismo, de amor ao próximo, de solidariedade? Pois bem, né?
Tem gente que acredita. E muitas pessoas criticaram essa brincadeira que eu fiz aqui no nosso portal, dizendo, olha, eles vão fazer esse corte, vão jogar nas redes, vai ter gente que vai acreditar. Bom, se essa ficção chegar até o Bolsonaro e ao clã Bolsonaro, pelo menos que eles se constranjam, né? Se é que eles têm esse tipo de simancol, né? De ver que nós estamos observando que no meio dessa tragédia ele não está fazendo concretamente absolutamente nada, assim como seus filhos e a senhora Michele também, né? Poderiam estar lá deslocando lá todo o aparato que eles têm, né, político, para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Mas isso não está acontecendo não, né? Bom, a preocupação dele agora é a cadeia, como a gente tem salientado aqui o tempo todo. E está em curso, já está sendo movimentado por aí, uma operação para tentar anistiar a figura do inelegível. Gente, mas não vai dar não. Inclusive nesse período agora, essas fake news todas que estão acontecendo durante esse período dramático que o Brasil está vendo, especificamente o povo do Rio Grande do Sul, está fazendo cada vez mais os operadores de tudo aquilo que está sendo investigado contra a figura do inelegível, as provas estão sendo recolhidas, que se veja a importância de se mandar logo essa criatura para a cadeia. Como essas pessoas da extrema-direita, elas são irresponsáveis, elas são criminosas, elas são bandidas fazendo aquilo que elas estão fazendo. E isso também deveria motivar os veículos de comunicação, a sociedade, os partidos de uma maneira geral, a realizarem logo uma legislação que puna de uma forma muito dura, inclusive pecuniariamente, essas pessoas que fazem das redes sociais espaço para cometerem crimes, né? Já passou da hora disso ser colocado, disso ser enfrentado, né? Mas quem sabe isso tudo que está acontecendo funciona nessa direção, né? Plano de anistia de Bolsonaro coloca as manguinhas de fora. Bom, tem várias pessoas falando disso. E aí, nesse ano eleitoral, a gente vai ver muita cretinice, muita reprodução de mentiras, e uma das mentiras está sendo, de umas frases sendo colocadas nessa segunda-feira, vem de um candidato da eleição, a eleição da capital mais importante do nosso país, São Paulo. Genocida, entre aspas. Ricardo Nunes confronta a crítica feita a Bolsonaro. Veja vídeo, né? Prefeito de São Paulo nega a acusação de genocida feita a Bolsonaro e diz que não faltou nada para ninguém durante a pandemia. Bom, essa questão de classificar uma figura de genocida que praticou genocídio, que instrumentalizou genocídio, que fez coisas e se omitiu para que acontecesse genocídio, depende do comprometimento daquele que está falando. Porque pessoas amigas de Adolf Hitler, de Mussolini, de carrascos, de criminosos de guerra, enfim, sempre dirão que o seu ídolo foi uma pessoa muito boa, que tudo aquilo que ele fez, no fundo, tinha um propósito positivo, um propósito bom, né? Enfim, mas que essa frase fique bem marcada aí, para o senhor Ricardo Nunes prestar contas aos seus eleitores, né, em relação às mortes que aconteceram, sobretudo no município de São Paulo, principalmente pelos atos, pelas insanidades, pelas mentiras, pelas divulgações de comportamentos absolutamente contrários à saúde pública, que foi comandado ali por esse grupamento político de extrema-direita, tendo ali a figura do inelegível como seu líder principal, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Mais tarde a gente volta, que tem coisas muito importantes para esse começo de semana, né? E dia 13 de maio, vamos ver se logo mais teremos algum tipo de despertar dos veículos de comunicação falando dessa data? Pois bem, vamos aguardar. Até lá. Tchau.